toda religião, toda a interpretação de cada uma das escrituras que emprestam significado e sentido a essas religiões, de alguma forma, vivificam a defesa da vida. Não poderíamos, portanto, nos omitir diante da maior crise ambiental da história da humanidade, que tem como carro-chefe o aquecimento global. E eu torço, naquilo que for possível, já que coube a mim, não estava no script, abrir os trabalhos aqui com a primeira fala, que a gente não faça aqui uma terapia de grupo, que a gente promova aqui uma agenda de trabalho. Porque temos uma importante colaboração, me parece, a dar para acelerar processo. Porque todos os diagnósticos já produzidos pela ciência, e todos eles acachapantes, e que reportam a voracidade com que essa crise ambiental se desenrola na linha do tempo, não impediu, por exemplo, que o Acordo do Clima, assinado por 195 países, tenha impedido subsídios da ordem de 5 trilhões de dólares por ano para combustíveis fósseis. Quer dizer, toda a retórica e todo o fundamento compartilhado pelo mundo científico para que a gente corrija o modelo de desenvolvimento na direção do não fóssil, promovendo as renováveis, impedindo destruição de floresta, impedindo lixo orgânico que apodrece a céu aberto, emprestando sentido ao consumo consciente, etc., etc., não tem impedido a progressão das emissões de gases estufa. Nós teremos esse ano no Chile uma conferência das partes que já começa devendo, porque já há um déficit das NDCs, dos compromissos voluntários que cada país apresentou, dizendo eu me comprometo a reduzir X, Y, Z, não será o suficiente para a gente conseguir fazer a inflexão da curva das emissões a ponto de impedir a elevação da temperatura média do planeta acima de 2 graus até o final do século. Então, o que falta? Numa sociedade, eu diria, muito, em tese, afinada aos preceitos da ciência. A ciência apontou, então a gente não discute, é para lá que vamos. Não tem funcionado quando o assunto é clima, pelo menos na velocidade, na capilaridade que a gente gostaria. Fato, isso é fato. Qual é a contribuição que um encontro como esse pode dar? Estávamos conversando sobre isso antes. A gente precisa ter outra estratégia. E a estratégia que está colocada aqui, me parece, ou uma delas, é tentar, sem prejuízo da boa ciência, que vai ser sempre um amparo importante, balizador do discurso e do senso de urgência, que a gente consiga emprestar um significado ético a essa luta. Significado ético. Que a gente consiga, de alguma forma, promover estímulos, tocar o coração das pessoas, no sentido de que não corrigir o rumo significa ecocídio. Significa redução da qualidade de vida, da longevidade, do bem-estar, da alegria das pessoas, especialmente as mais pobres e desassistidas. Temos aí, portanto, um mote. Se as religiões, por princípio, promovem a vida, o que diferentes correntes, diferentes tradições teriam a dizer sobre a crise climática? Por isso estive aqui no primeiro encontro do Fé no Clima. Agora, acho que a gente precisa de mais nutrientes e mais, eu diria, uma estratégia melhor definida na linha do tempo, porque o tempo urge. E a gente tem que assentar as nossas boas intenções no calendário mundano. Ano que vem tem eleição municipal. Então, objetivamente, num país com mais de 5.600, 5.500 municípios, e um país que se diz de fé, de maioria cristã, nem vou dizer homens de bem, mas um país que tem essa autoimagem de ser um país de fé, no momento em que estamos claramente convictos de que temos um desafio pela frente monumental, que é corrigir rumo
outros hábitos, outros comportamentos, outros estilos de vida, outros padrões de consumo, outra matriz elétrica. Portanto, essa concertação, ela não demanda só recursos financeiros. Ela demanda, eu diria, a coragem de confrontar o establishment, porque o sistema de poder é muito sofisticado no sentido de você incorporar o discurso ambientalista. Nenhuma grande corporação fala contra o Acordo do Clima. E ainda assim o Papa Francisco, 2 semanas atrás, teve que convocar na sede do Vaticano todos os CEOs de todas as grandes companhias de petróleo e gás para dar uma dura, olho no olho, dizendo assim, de que lado vocês estão? E apresentou um termo de compromisso, dizendo assim, vocês assinam isso daqui? E o que era aquilo ali? Nós, dirigentes das maiores companhias de energia fóssil do mundo, reconhecemos que estamos fazendo pouco e que precisamos fazer mais. Foi lá e deu uma dura nesse povo. Se vai dar certo, eu não sei. O Papa está fazendo o que lhe cabe, como chefe de Estado e líder religioso, coerente com a Laudato Si, que completou agora 4 anos, com a encíclica. Coerente. Viva Francisco. Sozinho ele não aguenta, não consegue virar o jogo. Uma das propostas da Laudato Si era justamente fomentar esse debate em diferentes níveis da sociedade, mostrando os riscos sistêmicos. Ou aquilo que, no bom economês do ex-presidente ou ex-diretor-geral do Banco Mundial, que produziu o relatório a pedido do governo britânico, relatório Stern, Nicholas Stern, isso já tem o quê? 10, 15 anos, ele traduziu em dois calhamaços, gastando economias dele, o custo da inação. O custo da inação. Quanto custa para o planeta não fazer o dever de casa? Então, o que não falta é argumento, não tem dado certo. Então, eu acho, sinceramente, que nós precisamos nos inspirar nos bons exemplos que estão vindo do hemisfério norte. O primeiro deles é entender tudo o que de ruim aconteceu a partir da eleição do Donald Trump como algo que tem um lado positivo. O Trump, em certa medida, é um acelerador de partículas, porque ele consegue excitar e incitar todas as pessoas que acham um absurdo o que ele faz e o que ele diz na direção de um consenso mais robusto. Não é do falso consenso, é de um consenso mais robusto. E, nesse sentido, nós vimos florescer naquele país a resposta à decisão dele de sair do Acordo do Clima a partir de um catatal de novas leis aprovadas e sancionadas na Califórnia, o estado mais rico e populoso dos Estados Unidos, elevando o sarrafo do comprometimento na redução das emissões de gases de estufa. A Califórnia, se fosse um país, seria hoje, talvez, o mais interessante exemplo para o mundo de novos modelos de governar e de governança na direção de uma economia de baixo carbono. Viva a Califórnia. Outros governadores e prefeitos, alguns do Partido Republicano do Trump, também tomaram posição, tomaram partido. E aí nós temos a coisa pragmática americana, do business. O Trump prometeu dinamizar carvão mineral. Nem com Trump dizendo e tentando fazer isso deu certo. Por quê? Alguém diria, economia, estúpido. A economia tem a sua própria dinâmica. Solar, eólica e biomassa estão correndo rápido pelas forças do mercado. O exemplo que eu acho mais afinado com um encontro chamado Fé no Clima vem da Europa. E a gente deveria prestar mais atenção na garotada liderada pela Greta Thunberg, a sueca, de 16 anos, que toda sexta-feira bate ponto em frente ao parlamento daquele país, dizendo, estou em greve pelo clima. E arrebatou multidões. Foi chamada para falar em Davos, foi chamada para falar na COP da Polônia no passado, foi indicada para o Nobel da Paz. Por quê? Porque essa menina tem um discurso, para a idade dela, muito surpreendente e contundente em favor do quê? De uma atitude. E
causando constrangimento aos atuais tomadores de decisão que não estão tomando as decisões certas. Né? Ela tem, de fato, um discurso muito contundente. Aspas para ela, dizendo assim: eu quero que vocês entrem em pânico. É um discurso terrorista. Mas, em certa medida, ela está mediunizando, já vamos passar aqui, né? Ela está mediunizando um clamor que vem não só da comunidade científica, principalmente, mas das pessoas que minimamente entenderam do que se trata. Eu quero que vocês entrem em pânico. E esse discurso colou na garotada de lá. Esse discurso continua reverberando. Nós, no Brasil, precisamos aprender, ou pesquisar melhor, tentar entender nas entrelinhas por que pegou. Por que essa garotada, sexta-feira, está fazendo essas mega manifestações em diferentes lugares do mundo? Ainda não no Brasil. Eu vou encerrar falando do Brasil, você me dá os 5 finais. Quando for a hora, já deu? Então, é o que a gente precisa entender. Eu acho que faz bem para a gente entender. Por que lá deu liga? Quais são as singularidades de lá? Uma outra coisa que me chamou a atenção: os britânicos de Londres, durante 11 dias, atrapalharam como puderam a mobilidade na City. Vocês devem ter acompanhado isso. Foi um pesadelo. E o nosso correspondente lá, o Rodrigo Carvalho, mostrou uma cena muito emblemática de um senhor com seus 80 e blau, em cima de um ônibus com bengala. Era um manifestante. E o guarda cheio de dedo falando: o senhor está preso, mas eu vou buscá-lo aí. Não se mova. Ele encerrou a reportagem mostrando o espírito juvenil, brioso, de um idoso que correu riscos. Ninguém entendeu como ele chegou lá. Para protestar do jeito dele contra o que lhe parecia errado. E vimos o resultado concreto dessa manifestação, porque a Theresa May, no rastilho de mandato que teve, acolheu o pedido dos manifestantes de elevar o sarrafo dos compromissos britânicos em relação à mudança do clima. Portanto, quem já ocupou ou ocupa o poder sabe, não há coisa mais desagradável do que você ter gente que se organiza para te cobrar alguma coisa. Então não é porque a gente é fé no clima que a gente é bonzinho, caridoso, comportado, cordato, e que a gente sempre vai fazer as coisas de uma maneira que não gere incômodo. Jesus eternizou sua mensagem do Evangelho porque afrontou os doutores da lei. Incomodou. Então a gente vai ver no histórico das religiões quantos outros só conseguiram ser reconhecidos como lideranças espirituais efetivas a partir do momento que confrontaram, afrontaram o poder da época, o discurso da época, os costumes da época, a visão de Deus da época, o que seja. Então nós estamos num encontro chamado Fé no Clima. E a gente quiser ser comportado. Desculpa, agora eu estou dando a minha cacetada aqui no que eu acho que deve ser a postura. A situação está difícil. E nós estamos num país, e eu vou encerrar falando do Brasil. Eu não me baseio em foto, eu gosto do filme. A foto não é boa, mas o filme vai desenrolar. Não é o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Eu prefiro ser um realista esperançoso, vivariano. Suassuna. Sou um realista esperançoso. Isso vai passar. Ou como dizia o Chico Xavier, isso também passa. Vai passar. Agora, enquanto não passa, um encontro como esse, se a gente sair daqui com alguma linha, digamos, algum planejamento, alguma agenda, saibam, estamos afrontando o poder constituído. Incomodando. O que é um indicador interessante de que estaríamos, penso eu, no caminho certo. Para um governo que desativou a Secretaria do Clima, verba carimbada para esse fim, e que deu um discurso muito dúbio em relação à importância atribuída à questão climática. O Brasil é um país extremamente vulnerável. É um país que, se não fizer a conta de chegada da prevenção ou mitigação e adaptação, estaremos em maus lençóis. E quem vai sofrer mais, como se sabe, não apenas no Brasil, mas no mundo, são os mais pobres. Então temos aí outro ponto de sinérgico entre quem, em nome de Deus, procura fazer o bem, haverá de ter uma sensibilidade maior com os pobres, com os excluídos, com os miseráveis. São eles que vão sofrer mais diante do agravamento do efeito estufa
Temos outro link, então, teológico, que ressignifica as escrituras que emprestam sentido às lideranças aqui presentes. Temos um componente político, quando ousamos falar de mudança climática. Temos um componente econômico, quando ousamos falar de mudança climática. Temos um componente social, quando ousamos falar de mudança climática. Temos um componente ambiental, claramente colocado. Portanto, diante da operação desmonte da política ambiental de Estado do governo brasileiro, que levou a Marina e outros 6 ex-ministros do meio ambiente a São Paulo, e com a assinatura virtual de mais um ex-ministro, um documento com 8 assinaturas, denunciando o desmonte da política ambiental, estava lá na carta que a senhora assinou. Primeiro, a profecia, o desmatamento vai explodir. Esse encontro já tem um mês e meio, por aí. O desmatamento vai explodir. Ontem saiu o resultado. Eles conhecem do riscado. E o outro, não podemos ser não podemos ser um país pária na concertação internacional que enfrenta a questão climática. A gente não pode ignorar nem banalizar. Portanto, encerro as minhas palavras agradecendo a honra de estar aqui. O que eu venho falando, eu venho praticando. E eu acho que a gente está vivendo um tempo em que quem se diz pessoa de fé ou abraça uma causa religiosa precisa praticar o que a sua religião defende. E eu acho que todos nós aqui, quando aceitamos esse convite, em certa medida, estamos aqui pelas razões iguais à minha. Nós nos sentimos incomodados, desconfortáveis com a maneira como estamos coletivamente lidando com um problema dramático e urgente como esse, e entendemos que, através da pegada da fé, das diferentes tradições, é possível acelerar processo. Penso que sim, assentando a agenda do Fé no Clima no mundo real e sensorial, incomodando candidatos, fazendo esses candidatos assinarem compromissos, fazendo manifestações na rua e de forma elegante, de forma bonita, especialmente no Rio de Janeiro, onde a questão do movimento interreligioso ganhou outra conotação com a perseguição imposta às religiões, candomblé e umbanda. Então aqui esse encontro tem um significado especial. Não é em todo lugar que você consegue reunir quem aqui está presente sem alguma tensão. E aqui somos todos irmãos e nos percebemos assim.